Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Rod Brito na área, começando a gravação e começando a nossa aula dessa sexta-feira. Sextou, papai. Bora começar com o Iluminismo, conteúdo novo, história geral, desdobramento daquilo que nós acabamos analisando na Inglaterra, século XVII, tá? Então vamos começar organizando isso na nossa mente. Então, lá no século XVII, a burguesia inglesa toma o poder. Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, o rei reina, mas não governa. Quem governa agora é o parlamento, que toma conta de uma burguesia puritana, ditando as regras dentro do contexto inglês naquele momento. Uma monarquia parlamentar. O fato da burguesia ter chegado primeiro ao poder na Inglaterra fez com que a burguesia europeia entendesse que era possível. Esse é um primeiro ponto, tá? Então a chegada ao poder da burguesia inglesa ao parlamento fez com que a burguesia dos outros países europeus entendessem que se na Inglaterra deu certo, também pode dar certo em outros países. Então, esse é um primeiro raciocínio. Segundo raciocínio, por que movimento iluminista? Esse é um ponto importante. Porque os pensadores teóricos deste movimento entendiam que ali no século XVIII, considerado o século das luzes, eles, com seu conhecimento científico, com seu conhecimento técnico, com seu conhecimento político, com seu conhecimento social, iriam lançar as luzes do conhecimento sobre a escuridão do antigo regime. A professora já havia algo semelhante a esse discurso. Sim, se você se lembrou do Renascimento, lançando as luzes do conhecimento renascentista sobre as trevas da Idade Média, entenda, o movimento iluminista do século XVIII é uma espécie de desdobramento do ideal racional do Renascimento ali dos séculos XV e XVI. 14, 15, 16. Tá? Só que agora, qual era a crítica? A crítica agora era em relação ao antigo regime. Tá? Então, é importante você pontuar e olha ali, depois você dá uma lida no trecho destacado na sua página 69, tá? O iluminismo expressou a ascensão da burguesia em sua ideologia. Foi a culminância de um processo que começou com o Renascimento, quando se usou a razão para descobrir o mundo e que ganhou aspectos essencialmente críticos no século XVIII, quando os homens passaram a usar a razão para entenderem a si mesmos no contexto da sociedade. Então, aquela estrutura de antigo regime, absolutismo, mercantilismo, privilégio de classe, ainda forte influência do catolicismo, essa estrutura do antigo regime, que ainda predominava na Idade Moderna, essa estrutura começa a ser atacada, começa a ser criticada. Os privilégios de classe começam a ser apontados pela primeira vez. Então, é importante que você entenda que esse movimento que nós vamos começar a analisar agora foi um movimento eminentemente burguês, tá? Então, compreenda. Agora, a burguesia que já tinha tomado o poder na Inglaterra, nos outros países europeus, esse grupo, a burguesia, vai começar a buscar formas de reorganizar essa sociedade de acordo com a sua ótica. Esse é o pensamento. Então, a burguesia vai buscar alternativas políticas para o absolutismo, tá entendendo? A burguesia vai buscar alternativas sociais para os privilégios do clero e da nobreza. A burguesia vai buscar alternativas religiosas para o predomínio do catolicismo. E, principalmente, ou tão importante quanto, a burguesia vai buscar alternativas econômicas ao mercantilismo.
É isso o movimento iluminista. É a busca de uma estrutura teórica de alternativas para todas essas mudanças pela ótica da burguesia, a partir dessa sociedade, a partir desse momento. Esse é um primeiro pensamento que você precisa construir. Tá? Então, olha lá. Quais as pré-condições para o século das luzes, né? Para o século XVIII? A ascensão econômica da burguesia. Então, é importante você compreender essa transição. A burguesia ela começa a se entender como grupo necessário para a dinâmica econômica dessa sociedade. Só que, ao mesmo tempo, a burguesia começa a entender a grande contradição. Ela produz, ela paga impostos, mas ela não participa das decisões. E é nesse momento que a burguesia entende essa problemática, é que o movimento iluminista começa a ganhar força. A partir de uma revolução científica, né? E aí na sua página 69, você tem alguns dos precursores deste movimento, né? René Descartes, John Locke, Isaac Newton, David Hume. Então você tem aqui os precursores do movimento iluminista, né? Você tem aqui na página 69 e na página 70, você tem as principais características do movimento iluminista. É importante você destacar isso. É importante nos seus estudos você dar uma importância para essas características. Então, quais as características básicas do iluminismo? Um forte racionalismo, ok? Um forte anticlericalismo, uma crença no progresso, uma defesa dos direitos naturais do cidadão. Isso é um ponto importante. Direito à vida, à liberdade, à igualdade jurídica. Professor? Oi, Emily. Você pode repetir as características desde o início? Essas que você está citando? Tá, Eu me perdi. página... Tá, sem problema. Tá na sua página 69, tá? Lá embaixo. Então, características do iluminismo. Tá em negrito, pontual. Bem em tópicos. Racionalismo, tá? Uma forte influência da razão nesse movimento. O anticlericalismo, isso já na sua página 70, tá? O anticlericalismo, então, a crítica muito forte à influência que a igreja exercia sobre essa sociedade, segundo os iluministas, limitando o pensamento dessa sociedade. Olha, Maria Carolina. A crença no progresso, tá? A gente estava falando sobre a questão da defesa dos direitos naturais dos cidadãos. Então, para os iluministas, esses privilégios de classe do clero e da nobreza precisam ser combatidos, porque, segundo os iluministas, todos os indivíduos têm direitos que são inalienáveis, são naturais. Então, você nasce com esses direitos. Segundo os iluministas, quais são esses direitos que são inalienáveis, ou seja, não podem ser tomados dos cidadãos, que já nascem com eles? O direito à vida, o direito à liberdade, a igualdade jurídica, a propriedade privada, a busca da felicidade, o que é muito subjetivo, né? O que pode fazer a Maria Carolina feliz não necessariamente me faz feliz, mas, de qualquer forma, é nosso direito buscarmos essa felicidade, de acordo com os iluministas, e o espírito de tolerância. Essas são as características básicas do movimento iluminista. Está aqui bem em tópicos, sua página 69, sua página 70. Emily, conseguiu se organizar? Sim, professor, obrigada. Nada. Seguindo essa nossa linha de raciocínio. Então, dentro desse contexto, a ascensão da burguesia, uma revolução científica, eu vou ter o início da crise do antigo regime, que, como eu disse, começa a ser apontado, começa a ser criticado. Olha lá para você ver a frase. Iluminar é combater a ignorância e as superstições, ser guiado sempre pela razão. Você não vai ter isenção de impostos porque você é nobre. Eu também preciso ter o mesmo tratamento. Então, assim, a burguesia começa a criticar esse sistema que era vigente. A burguesia começa a criticar essa sociedade que ela é desigual por natureza, mas com as bênçãos da igreja. A burguesia lutava contra a intervenção absolutista do Estado na economia. Ou seja, é esse o momento crucial que a gente vai entender. Lembra quando nós analisamos, foi ano passado, para quem estava, né, junto com a gente,
Lembram quando nós analisamos a questão mercantilista? E um dos princípios básicos do mercantilismo é o intervencionismo estatal? Lá naquele momento, eu disse para você, olha, essas práticas mercantilistas, a intervenção do Estado na economia, o pacto colonial, a balança comercial favorável, o metalismo, a concessão de monopólios, essas práticas, elas são importantes para a burguesia nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, porque vão proteger a burguesia da concorrência externa. Só que, com o passar dos séculos, essas mesmas práticas mercantilistas que protegiam, deixa eu ver se eu estou, deixa eu colocar minha câmera aqui, deixa eu ver se eu estou, tá. Essas mesmas práticas mercantilistas que protegiam a burguesia, lá no século XVIII, essas práticas mercantilistas estão sufocando a burguesia. E aí a burguesia vai buscar alternativas econômicas ao mercantilismo. É esse o raciocínio. E olha aqui, olha o organograma aqui. Deixa eu ver. A burguesia buscava autonomia. A burguesia buscava uma liberdade política e econômica nesse momento. Tá? Buscava afastar-se da estrutura mercantilista e gerar uma nova organização política, econômica e social que valorizasse agora seus interesses. Ok, Ana Júlia? Foi aí? Ok, beleza. Olha aqui o organograma. A burguesia pagava altos impostos e sustentava a nobreza que possuía os cargos do governo e o clero que tinha seus privilégios de classe clerical, de influência religiosa. Essas duas classes, nobreza e clero, isentas de impostos. Lembrando, olha a pirâmide social, lembra da pirâmide social. Eu estou falando de antigo regime. Lá no topo tem quem? O rei absolutista. Ok? O rei absolutista. Eu vou ter o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, e quem é que está nesse terceiro estado? A burguesia e o povo. A burguesia e os camponeses, ou a sociedade menos privilegiada. Então, a burguesia, por mais que tivesse dinheiro, e esse é o grande ponto do seu raciocínio, por mais que a burguesia tivesse capital, ela não tinha poder de influência política. Ela continuava sendo submetida, assim como a grande massa popular. Eu vou adicionar um pensamento aqui agora, que se alguém tiver algum problema, eu volto e tento explicar de uma outra maneira. Mas eu acho tranquilo. O que estava mudando nessa sociedade? Eu vou até parar um pouquinho aqui a apresentação para eu olhar a tela aqui, apesar de vocês não estarem ao vivo, mas para eu olhar vocês aqui. Eu volto com a apresentação. Nesse momento, o que está mudando? O que mudou de fato? Mudou a base material. Ok? O que Karl Marx, socialista Karl Marx, lá no século XIX, vai chamar de infraestrutura. A infraestrutura mudou. Quem é a infraestrutura? A burguesia, capitalista. Então, essa infraestrutura, ela muda. Como a infraestrutura muda, a superestrutura, ela também vai ter que se adequar a essa mudança material. O que nós chamamos de superestrutura? Política, religião, cultura, organização social. Segundo Karl Marx, é a infraestrutura que molda a superestrutura. Ou seja, aquela estrutura política do antigo regime, aquela estrutura absolutista, essa superestrutura política não serve para a infraestrutura burguesa. Não foi assim na Inglaterra? Na Inglaterra, a burguesia não mudou a organização política? Numa monarquia parlamentar, o rei reina, mas não governa. Ok? O mercantilismo, que era a superestrutura econômica, não serve para essa infraestrutura burguesa capitalista.
O que a infraestrutura vai fazer? Vai gerar uma alteração na questão econômica. O ideal mercantilista é superado, e aí eu vou organizar outras formas econômicas, outros modelos econômicos. Nós vamos ver lá na frente. Fisiocracia, liberalismo. O que eu estou tentando te mostrar? É que, nesse momento, a burguesia, que era a base da infraestrutura, está moldando a superestrutura de acordo com os seus próprios interesses. É essa a base de raciocínio desse movimento iluminista. E segundo Karl Marx, isso aconteceu e acontece na história mundial. A base material é que molda a base infraestrutural é que molda a base da superestrutura. Então, as instituições vão se adequando à base material de cada momento histórico. Ok? Entenderam? Ana Júlia, ok. Vou dar um tempinho para vocês digerirem. Beatriz, ok. Antonella, ok. Natália, assim, o que eu disse é o seguinte: segundo Marx, as instituições de uma sociedade elas vão se moldar de acordo com a base material, produtiva dessa sociedade. Nós vamos estudar marxismo, nós vamos estudar socialismo científico. Por que Karl Marx diz isso? Eu só estou tentando adequar um discurso que a gente vai analisar a fundo, mas te mostrando o que estava acontecendo em bases científicas. O que Karl Marx estava vivendo lá no século XIX? O desenvolvimento amplo da segunda fase da Revolução Industrial. Então, quando ele olha isso, quando ele analisa, ele e o Engels, né, Marx e Engels, quando eles analisam essa organização, eles entendem que agora, que naquele momento, havia chegado o momento de dar um outro salto. Quem é que era a base material naquele momento, no século XIX? Era a burguesia? Não. A base material era o trabalhador, era o operário, era o proletário. Então, para Marx, qual seria o próximo salto? O próximo salto era essa base material, os trabalhadores, moldarem a superestrutura de acordo com o seu interesse. Karl Marx analisou isso no século XIX. Eu estou te mostrando como esse pensamento ele se adequa a esse momento no século XVIII. A burguesia agora, a infraestrutura, vai organizar a superestrutura. Ok? Posso seguir? Ok. Ok, Nath. Só um comentário, tá? Antes de eu voltar para a apresentação de slides. Como vocês já devem estar percebendo, nós vamos entrar no momento da história de conteúdos muito conceituais e, em alguns pontos, muito abstratos, tá? Então, é importante que a cada passo que eu dê, apesar da gente só ter 2 aulas, e é por isso que eu sempre falo que 2 aulas para o segundo ano é muito pouco, mas é importante que a cada novo passo que eu dê, que você esteja realmente seguro e segura para ir comigo para o próximo passo. Porque se você não estiver realmente seguro ou segura, alguma coisa vai ficar para trás e vai ficar alguma lacuna que não vai fechar o pensamento lá na frente. Beleza? Então, estou sempre à disposição. Na hora que tiver com algum problema, me fala que eu tenho que tentar sanar isso. Tá? Mas aquela lá foi fácil. Aquela lá vocês que fizeram. Anarquia. Aquela lá é muito fácil. Pessoal, então vamos lá então. Já que o Ricardinho, Little Rich Shake Shake. Vocês gostaram. Vou avançar, tá? E para onde eu vou agora? Agora eu começo a analisar os teóricos. Então eu estou agora nas suas páginas 70 e 71, tá? Eu, logicamente, não vou ler com vocês todos esses textos. Eu vou fazer os meus apontamentos. E nós vamos começar os nossos apontamentos com... Voltou, né? Nós vamos voltar para a página 69, porque eles reorganizaram o texto. Então, nós vamos analisar, primeiro teórico, página 69, John Locke. Tá? Entre 1632 e 1704, este nosso
primeiro teórico iluminista. Nossa, eu coloquei o cronômetro e não liguei o cronômetro. Nem sei quanto tempo falta. Esse primeiro teórico iluminista, ele vai ser um crítico ferrenho do absolutismo. Tá? O John Locke aqui é curtinho, dá tempo da gente ler aqui. Teórico das revoluções inglesas do século XVII, criticou com veemência o poder absoluto dos reis. No livro segundo do Tratado do Governo Civil, defendeu que a sociedade civil se estabelece a partir de um contrato entre governantes e governados baseados em leis escritas, a Constituição. Para Locke, o Estado que governa a sociedade deve também garantir os direitos naturais do homem, liberdade, propriedade privada, resistência à opressão. Suas ideias tiveram grande influência nas revoluções inglesas e na independência dos Estados Unidos. Então, vamos entender. Para John Locke, é função do Estado garantir os direitos naturais de todos os indivíduos. Nós já discutimos. Quais são os direitos naturais? Penúltimo tópico da página 70 lá em cima, tá? Então, para John Locke, o que nós temos é uma inversão do Estado. Presta atenção nisso. No antigo regime, no absolutismo, os súditos servem ao Estado. Ok? Para Locke, essa estrutura está invertida. Não é assim que deve ser. É o Estado que deve servir aos indivíduos. Ok? Porque, segundo Locke, o poder não emana do rei. O poder emana da sociedade. E é função do Estado garantir que essa sociedade tenha seus direitos naturais preservados. Direito à liberdade de expressão, direito à propriedade privada, direito à felicidade. Ok? Então, para Locke, a função do Estado é servir o povo. Nesse momento, firma-se um contrato. Então, portanto, John Locke é um contratualista. Governados e governantes entram num acordo. Os governados concordam em manter o Estado, desde que o Estado garanta a satisfação dos seus direitos naturais. Se o Estado não garante esses direitos, o direito à propriedade privada, a liberdade de expressão, a felicidade, se o Estado não garante esses direitos, é direito da sociedade substituir o Estado. Destituir o Estado. Percebam que, nesse momento, a estrutura absolutista ela é atacada de maneira frontal. E percebam um outro detalhe importante. Nesse momento, a partir da ótica de Locke, a ideia de súdito vai sendo substituída pela ideia de cidadão. Ok isso? Súdito é aquele que serve, cega e obedientemente. Cidadão é aquele indivíduo que faz parte de um processo complexo socialmente falando e que sabe que tem deveres, mas também sabe que tem direitos. E que sabe que a função do Estado é garantir esses direitos. Vamos lá de novo? Quais direitos são esses? Liberdade, propriedade privada, resistência à opressão, felicidade. Para. Voltando. Vou fazer isso toda vez. Vou lá e volto. Alguma dúvida nisso? Que queiram esclarecer? Ou eu posso dar o próximo passo? Nenhuma dúvida? Então, o que John Locke defende, pode continuar? Beleza. O que John Locke defende é essa inversão na função do Estado. Não é a sociedade que serve o Estado. É o Estado que serve a sociedade. A sociedade é soberana nesse ponto. E se você parar para pensar nesse princípio de Locke, no Brasil, na República recente, na nova República, nós tivemos 2 momentos, teoricamente falando, em que o Estado, segundo a sociedade, não estava garantindo esses direitos naturais. E por isso o Estado, o governante, foi substituído. Ali no governo Fernando Collor de Mello, que sofre o impeachment, no governo Dilma Rousseff, que também sofre o impeachment.
por esses princípios teóricos de Locke, esses governantes não estavam cumprindo o contrato. Mas tem toda... Não vou comentar esse comentário. Então tem toda uma questão teórica em cima disso, tá? Deixa eu ver o que mais. Ok, Nath. Bom, então eu nem sei quanto tempo que tem, tomara que avise ali. Então vamos lá. Saímos de John Locke. Vamos para Montesquieu. Agora, página 70. Montesquieu, 1600, umas divergências aí, tá? 1684, pegar o seu livro. 1684, 1755, tá? 13 minutos. Obrigado, Emily. Dá tempo da gente analisar Montesquieu. Montesquieu, nobre, de origem, mas mesmo sendo nobre de origem, antenado com o discurso burguês. E Montesquieu também, assim como Locke, era um grande crítico do absolutismo. Olha a frase. Para Montesquieu, só o poder limita o poder. Ou seja, qual a base da teoria de Montesquieu? Montesquieu é responsável pela criação da teoria da tripartição de poderes. Vou dar um tempinho para você anotar e vou comentar. Repetindo, Montesquieu, responsável pela teoria da tripartição de poderes. Segundo Montesquieu, em qualquer momento em que os poderes estão concentrados nas mãos de um indivíduo ou de um pequeno grupo, automaticamente nós vamos ter abusos de poder. Porque este ou estes vão governar em benefício próprio, não em benefício da sociedade. Então, qual a crítica que ele está fazendo diretamente ao absolutismo? A essa concentração de poderes da figura do rei. Que poderes são esses? O poder de legislar, ou seja, de criar leis, o poder de julgar o cumprimento dessas leis e o poder de executar essas leis. Ou seja, para Montesquieu, essa centralização de poderes nas mãos do rei absolutista é maléfico à sociedade, assim como é maléfico uma estrutura oligárquica, onde poucos detêm o poder. O poder emana da e para a sociedade, segundo Montesquieu. Por isso, Montesquieu defende a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário separados e em equilíbrio, para que cada um, de maneira individual e autônoma, cumprindo as suas funções, possa, ao mesmo tempo, fiscalizar os outros poderes para que não haja abuso de poder. É muito atual, não é verdade? Se você para pensar. Quem acompanhou os noticiários ontem, dentre as várias coisas que viu o chefe do Poder Executivo, junto com ministros e empresários, indo ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Então, é o Poder Executivo interferindo nas ações do Poder Judiciário. E isso não pode acontecer pelo princípio básico da tripartição de poderes. Por quê? Porque esses poderes devem ser autônomos e devem ser independentes entre si para compor a organização social dentro dessa estrutura. Emily, não apareceu os seus emojis, não. Tá? Então, deixa eu ver se continua aqui. Não. Então, Montesquieu. É curtinho, dá para a gente ler também. Embora sendo nobre de origem, o barão de Montesquieu não poupou críticas aos hábitos e costumes da época nas cartas persas. Sua obra mais conhecida, porém, foi O Espírito das Leis, na qual estudou e comparou várias formas de governo, monarquia, república e despotismo. Nesse livro, Montesquieu defende a famosa tripartição de poderes, a divisão em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para limitar a autoridade real.
Deixa eu ver o chat aqui mais uma vez. A mãozinha fazendo top, ok. Pessoal, só para a gente entender, tá? De acordo com a ótica de Montesquieu, o absolutismo ele é ruim para a sociedade, porque o rei absolutista governa em benefício próprio. E ele, logicamente, vai privilegiar a ele e aos seus. Quem eram os seus naquele momento? Os grupos privilegiados do clero e da nobreza. Então, o rei absolutista governa para esses grupos privilegiados, explorando os demais grupos. Burguesia e povo e sociedade, que compõem o terceiro estado. Agora, dentro da dinâmica atual, eu tenho 6 minutos, vou até fazer o print aqui logo, para eu não precisar preocupar com isso. Já printei. Então, dentro da estrutura atual, esse pensamento, ele compõe a organização da nossa sociedade. Quer ver um detalhe? Se alguém quiser responder no áudio ou no chat, pode ficar à vontade. Eu já falei as funções de cada poder. Executivo municipal. Quem representa o executivo municipal? A função do executivo é executar as leis. Quem é que representa o executivo municipal? No município de Naí, quem representa o executivo? Ninguém vai? Sério, é um mesmo? No estado, quem é que representa o executivo estadual? No estado de Minas Gerais, quem representa o executivo estadual? Eu queria muito estar olhando para a cara de vocês nesse momento. Isso! Começaram a chegar aqui. Isso! Ótimo, a Natália e a Monique participaram. Então, olha o raciocínio. No município, quem é o executivo? O prefeito. No estado, quem... desculpa, então é por isso. No estado, quem é que representa o executivo? O governador. E na federação, no país, quem é que representa, então, o executivo? O presidente. Ok? É hierarquia. Prefeitos, governadores, presidente. Vamos lá, vamos seguir o raciocínio. Nesses minutos que faltam. Legislativo municipal. Quem é o legislativo municipal? Quem é que faz as leis? Quem é que propõe as leis no município? Alguém vai responder? Alguém consegue essa? No município, quem é que faz as leis? O prefeito executa. Quem é que elabora as leis? Ninguém vai? Os vereadores. Isso, Tiago. Boa. Então, os vereadores do município, eles tramitam as leis. No estado, os deputados estaduais. Na Assembleia. Ok? Na federação, em âmbito nacional, quem é o legislativo nacional? Deputados federais e senadores, que têm a função dentro do Congresso, da Câmara e do Senado, de propor leis que são postas em discussão e, depois de aprovadas no Congresso, vão para a sanção presidencial. E aí segue a mesma ordem na questão judiciária também, tá? Juiz de paz, Supremo Tribunal Regional, Supremo Tribunal Federal, tá? Segue a mesma ordem. Então, assim, a intenção da proposta de Montesquieu é justamente evitar essa concentração de poderes nas mãos de um indivíduo. Percebam que nessa estrutura fragmentada, cada esfera de poder... Ok, Nath, depois volta no vídeo gravado, tá? Vou deixar o link. Então, cada esfera de poder tem o direito de fiscalizar o funcionamento das outras esferas, para evitar abusos de poder no executivo, no legislativo ou no judiciário. Esse é o princípio básico. Agora, para a gente fechar essa aula, olha o raciocínio. Em alguns momentos da história, caiu. Voltei. E o contador ele não aparece, então eu sei que eu tenho pouco tempo antes de cair de uma vez. Tá gravando. Então, só para a gente fechar com o raciocínio, tá? Tem 2 minutos? Obrigado, Monique. Só para a gente fechar com o raciocínio. Em alguns momentos da história, esse equilíbrio ele foi rompido. Ok? Então, em alguns momentos da história contemporânea, eu tive novamente uma concentração de poderes.
geralmente com o executivo reunindo o judiciário e o legislativo. Por exemplo, em história geral, eu posso citar o nazismo hitlerista. Como poderia citar o fascismo de Mussolini? Tá? Para a gente ficar em exemplos mais emblemáticos. Na questão alemã, os nazistas, com Hitler, concentraram o poder de legislar, de propor as leis e de julgar o cumprimento dessas leis. No Brasil, eu também tive um momento de rompimento desse equilíbrio, em alguns momentos. Eu posso citar, por exemplo, o Estado Novo Varguista, de 37 a 45, mas emblematicamente eu posso citar a ditadura militar, entre 64 e 85. Ali, entre 64 e 85, quem era o poder executivo? Os militares. E automaticamente eles concentraram o poder de legislar e de julgar o cumprimento dessas leis, a partir dos atos institucionais. Ok? Então eu vou ter a formação de autocracias dentro desse contexto. Lembram do filme que nós assistimos ano passado? Lembram do filme A Onda? Ano passado, não. Lá no 9º ano, do A Onda, justamente em termos dessa questão. Eu sei, tem alguns alunos desse 2º ano que não foram meus alunos do 9º. Vocês também não foram, né? Ah, verdade, vocês não foram meus alunos do 9º, não. Caraca, agora que eu lembrei. Então fica aqui a dica. Da quarentena eu pedi para você passar, aí você começou a passar, só que a gente não terminou. Isso. Então, assim, fica a dica. Tá acabando minha aula. Fica a dica desse final de aula. Assista o filme nesse final de semana, A Onda, tá? Assista o filme A Onda, mas não é aquele do desastre natural, não. É do professor implementando um projeto dentro de uma escola alemã. É baseado em fatos reais. Assista o filme A Onda. É muito legal mesmo, Emily. Muito bom. Ah, que bom. Lembrei aqui agora. Naquele momento, só para a gente fechar, deve estar caindo. Da hora que concentra-se o poder, eu vou ter a formação de uma autocracia.